Eu quero conversar com vocês agora sobre esse assunto aqui de redes sociais. É um assunto que tem dado muito o que falar. Dizendo que a gente, no evento inteiro, um evento que a gente fala de gestão, de marketing, o que muita gente espera é que você vá falar de marketing digital, Instagram, Google, que a gente vai ficar falando que esse é a solução, que esse é o caminho. Só que esse não é o caminho. A gente simplesmente não acredita nesse modelo. A gente não acha que isso seja a solução universal, a panaceia que vai resolver os males do mundo. A gente realmente não acredita nisso. Então, o que eu quero falar com vocês agora é a visão que a gente tem tido, a visão que eu e minha equipe a gente tem, pela experiência que a gente tem tido, com os números que a gente tem obtido, com os indicadores, o que é que funciona ou não. E aí eu quero contar para vocês depois aonde isso levou a gente, tem levado a gente. Então, vamos lá. Já não vou chover numa olhada aqui, a gente já discutiu bastante, outros palestrantes aqui já discutiram bastante, principalmente o Felipe, sobre o que é marketing e o que não é. Então, a gente já sabe que marketing não é, vamos ver, marketing não é propaganda, A gente vê algumas aberrações assim desse tipo, Concorra a uma consulta com um médico ginecologista. Para participar do sorteio, curta a página, marque 4 amigos, cita. Meninas, que tal ganhar de presente um sorteio? Marque 4 amigos para concorrer ao sorteio de uma consulta ginecológica grátis. Ai, meu Deus do céu, Me tira o tubo, dizia Jô Soares antigamente. Marketing não é propaganda, definitivamente não é. Passa outra. Marketing, pode passando. Marketing não é propaganda. Dentista self-service, até hoje eu fico tentando entender que raio deve ser isso, Dentista self-service. Eu imagino que seja assim, tem um espelho na frente, uma pia talvez, uma carpule para o cara dar anestesia, alta rotação, ele mesmo olha e ele é self-service, sei lá. Enfim, pode passar. Marketing não é venda, já foi falado também. Um marketing bem feito torna a venda desnecessária. Marketing não se faz com receitas de bolo, ou seja, o que funciona para mim, pode não funcionar para você. O que funciona hoje não funciona amanhã. Mas estava funcionando para o meu amigo, e aí eu vou fazer também. Para ele funcionou, para você não. Se fosse receitinha de bolo, todo mundo copiava, fazia a mesma coisa e ia dar certo em qualquer lugar. Isto não é verdade, ou seja, não funciona com receita de bolo. O marketing que todo mundo usa, geralmente o que a gente vê, que a gente conversa com todo mundo, é o marketing de esperança. O que é o marketing de esperança? Assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, Esse mês vai entrar paciente, vai entrar paciente. O que você está fazendo para isso, Alexandre? Nada. Mas a esperança é a última que morre. Então a gente não faz absolutamente nada, não planta nada novo, quer colher alguma coisa diferente, E isso também não vai funcionar. Ou seja, o marketing de esperança é o que a gente não deve considerar. Vai lá, gente. De tantas definições que tem de marketing, inclusive a minha, quando a gente fala, a minha definição é que marketing é uma ciência que estuda como é que funciona o mercado para procurar as melhores alternativas para a gente resolver, fazer estratégias que a gente tem à disposição e encontrar o nosso objetivo. Mas eu quero ressaltar hoje, aqui neste momento, a definição de marketing do Regis McKenna. O Regis McKenna falou essa definição aqui há uns 4 anos, acredito. Foi aqui no Brasil, inclusive. Estava presente nesse evento da HSM, em São Paulo. E ele disse isso, que o marketing mudou. Assim como a gente estava falando agora há pouco, aqui na nossa mesa redonda. O marketing mudou, o mundo mudou. E hoje o marketing o mundo é multicanal, omnichannel. O mundo é multicanal. A gente não busca mais hoje as informações apenas em um canal só. Se a gente pensar em 30, 40 anos atrás, nós buscávamos informação, por exemplo, em um veículo de informação que eu confiava. Por exemplo, a revista tal. Eu via um jornal nacional. Eu via... Não era assim? E aquele veículo nos servia como fonte segura. Só que isso morreu. Hoje nós temos várias fontes e nenhuma segura. A gente nunca sabe se é verdade ou não. A maioria é fake. Você nunca sabe se é ou não. Daqui a pouco tem o fake do fake, Um que era fake, depois disse que não era, e é, enfim. O McKenna disse que o marketing mudou. E o novo marketing, o marketing que a gente está vivendo agora, essa nova era que a gente está vivendo o marketing, e o Felipe falou bem disso também, interessante. Ele disse que é uma arquitetura de integração em rede. Arquitetura de integração em rede. Ou seja, algo que é multicanal, eu tenho que pensar de uma forma estratégica, olha que doido, encaixar peças diferentes, fazer uma arquitetura disso, em rede. Que essas coisas funcionem de tal maneira para que eu consiga ter o que ele chamou de presença contínua. Ou seja, quando pensarem no assunto, eu estarei presente.
Quando falarem de algum assunto, eu vou aparecer. Seja porque o meu nome foi lembrado, seja porque eu consultei um veículo, por exemplo, Google, e eu apareci. Ou seja, eu vou estar disponível, presente. A presença contínua que a gente precisa ter. Então, olha que interessante. Eu defino para mim um público-alvo, ou seja, quem é o público para quem eu vou ser espetacular. Que público que é esse? Que pessoa é essa? Que persona é essa? Que avatar é esse? Avatar não é aquele coisinha, aquele serzinho azul, não. Avatar é o termo que a gente usa no marketing digital para persona, que a Juliana falou aqui tão bem ontem. Então, como é que eu defino essa pessoa que é o meu cliente, que vai ficar encantado com o meu trabalho, que eu preciso ter presença contínua para ele? Então, eu defino isso, porque não existe projeto bem-sucedido sem público-alvo bem definido. Defino isso e, a partir daí, eu construo, eu vou entender, através de entrar na cabeça desse cliente, o que é que eu preciso fazer para que essa integração em rede aconteça, para eu conseguir essa presença contínua. Essa é a definição do novo marketing. Pode passar. Vamos lá. Sendo assim, eu preciso fazer uma coisa que a gente vai chamar de construção de uma campanha de marketing, uma campanha de comunicação. Tá? A construção de uma campanha não pode ser assim. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer Instagram. Por quê? Porque o meu amiguinho está fazendo. Né? É assim que a gente faz, geralmente. Alguém me fala assim, no meu bairro tem que fazer aqui, você não conhece, meu bairro é diferente de tudo que você viu no Brasil. Só no meu bairro é assim, você não tem a menor ideia, você não conhece nada de comportamento de compra. Mas assim, no meu bairro tem que ser panfletagem. Panfletagem? Tem que ser panfletagem. Por quê? Porque eu acho. Né? Porque um amigo meu fez e deu certo. E, geralmente são esses comentários. Enfim. Então, cada um tem a sua técnica, seu estilo, o que pode funcionar, o que pode não funcionar. Né? Como é que a gente constrói uma campanha? Você vai pensar o seguinte, qual é o meu objetivo no médio e longo prazo? O que eu quero alcançar em, por exemplo, 2 anos? Vamos pensar em entre 1 e 2 anos. O que eu quero alcançar? Por exemplo, eu quero alcançar notoriedade, ser conhecido pelo meu público-alvo, ser conhecido como o melhor oftalmologista de Goiânia. Missão difícil essa, né? Melhor oftalmologista de Goiânia, a terra aqui tem mais oftalmologistas do Brasil, mas enfim. Eu quero ser o melhor ortodontista, eu quero ser um ortodontista das estrelas. Estou só brincando com esses termos, que eu tenho ouvido essas últimas semanas esse tipo de comentários por aí que não faz o menor sentido. Mas enfim, eu defino que eu quero então conquistar um espaço, quero ser um pediatra que é conhecido pelo carinho com que trata os pacientes. Eu quero ser conhecido pela forma da alta tecnologia com que eu utilizo nos meus tratamentos. Eu quero ser um otorrino com um grupo que a gente faça diferença aqui. Ou seja, que o modelo de atendimento que a gente tenha seja tão diferente, tão disruptivo, que todas as pessoas tenham uma atração natural para vir para cá, para nos procurar. Então, com esse objetivo em mente, que esse objetivo final desse público-alvo, eu vou construir quais são os canais que eu vou integrar. Então, por exemplo, a gente chama isso aqui, vou chamar essa linha vermelha aqui, de espinha dorsal. Então, a gente recomenda, tem feito experiências com relação a isso há muitos anos. Você precisa construir uma sequência de informação, ou seja, colocar seu nome no mercado de tal maneira que seja contínuo, não vai parar. De preferência no mesmo veículo, no mesmo tamanho, do mesmo jeito, em sequência. Pode mudar, fazer micromudanças, mas fica lá. Exemplo, a Diana, por exemplo, estava mencionando do projeto que a Babel Team, do Infusionsoft, fez com o Boston Medical Group. Boston Medical Group, uma clínica que trata de disfunção erétil no Brasil já há muitos anos. Ela faz propaganda no Bom Dia Brasil, na televisão, faz no Bom Dia Praça e faz na revista Veja, no mesmo lugar, no mesmo tamanho, do mesmo jeito, há 8, 9 anos, se não estou enganado. Ou seja, aquela informação no mesmo lugar, tal, a gente chama isso de espinha dorsal numa estratégia de comunicação. Okay? Então, isso vai ser contínuo. Eu geralmente recomendo que essa espinha dorsal seja algo mais simples e barato. E não um Bom Dia Brasil, por exemplo, que não tem nada de barato nisso. Mas que seja alguma coisa contínua. Aqui eu estarei sempre. É um lugar onde o seu público vai saber que ali você tem informação. Ali eu tenho informação de você. Pode passar. Mas eu também vou, de tempo em tempo, fazendo um projeto para mim, que eu tenho, por exemplo, aqui eu começo, por exemplo, aqui, deixa eu pegar o pointer, o laser. Por exemplo, nesse espaço aqui, eu estou sozinho. Mas depois, sozinho não, só tenho uma ação. Depois eu começo uma segunda ação. Talvez essa ação aqui, que é temporária, vai durar, sei lá, 3 meses, por exemplo, essa segunda ação talvez seja uma série de palestras que eu vou fazer em algum...
Pode ser que em determinado momento vai entrar uma outra ação. E essa outra ação seja, eu vou fazer algumas ações especificamente com os meus clientes paladinos. Sabe aquele cliente que já foi mencionado várias vezes, que me ama de paixão, que evangeliza em seu nome na rua? Hã? A Marilene, exatamente. Exatamente essa. Então aqui pode ser que seja esta ação. Depois, pode passar mais um. Depois, essa aqui encerrou, fica um tempo aqui nada, aí depois tem uma outra ação. De tal maneira, pode passar mais uns 3 ou 4 aí. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um e mais um. Pronto. Dá uma olhada nisso que eu quero mostrar para vocês. A gente já comprovou que não precisa de mais do que 3 veículos nesse multicanal para a gente conseguir funcionar hoje. 3 ao mesmo tempo, mas a gente usa mais. Eu posso usar 4, 5, 6, 8 canais. Só que eu não preciso ficar com todos ao mesmo tempo. E esse é o segredo do sucesso para a gente economizar. Porque eu não preciso o tempo inteiro. Desde que eu tenha um canal contínuo, os demais eu posso ficar um tempo com uma só, depois entram 2, eu fico com 2 canais, depois eu fico com 3, depois com outros 2, aí eu fico com 3 de novo, 2, 1. Isso é suficiente para a gente conseguir um objetivo ao longo de talvez 1 ou 2 anos, ou seja, o período que você programou, que você consiga se tornar alguém conhecido pelo mercado, posicionado com relação à imagem conforme você queria. Ou seja, o seu projeto começa a fazer sentido. Pode passar. Bom, para a gente inserir uma coisa na outra, vou repetir um pouquinho do que algumas pessoas falaram, fazer um gancho, principalmente com o que o Felipe falou, com relação ao estudo de comportamento de compra, né? Acho que aqui muitos de vocês sabem, o que eu mais me dedico a estudar é comportamento de compra, consumer behavior. Por que as pessoas escolhem um dentista, um médico, um psicólogo, um fono, um hospital? Qual o critério de escolha que as pessoas utilizam? Então, como é que funciona isso? Quando a pessoa percebe, pode passar, quando a pessoa percebe, ela sente a necessidade do problema, ou seja, começou a ter uma dor, como o Felipe até mencionou, né? Algumas coisas vão influenciar essa pessoa. São fatores internos, por exemplo, as experiências que eu já tive. Exemplo, se você está com uma dor de dente, essa dor de dente, se você já teve que fazer um canal algum dia, por exemplo, você fala, putz, acho que é um canal de novo, vou ter que passar por isso. Como é que foi a experiência que você teve com o dentista? Se a experiência foi boa, beleza, vai fortalecer. Se a experiência foi ruim, o que vai acontecer? Essa experiência vai fazer com que você tente cair fora. Aí o que você faz? Vai lá mexer com chave de fenda, faz um bochecho com pinga. Não é assim, Edu? A pessoa começa a improvisar, põe uma massinha de sei lá o quê, inventa alguma coisa para tentar fugir do dentista. Dani deve viver isso o tempo inteiro, né? Na Indo, alicate de unha, sensacional. Não, endodontistas particularmente vem cada bizarrice. Né? Mas também, o que vai vir na nossa mente são experiências de terceiros. O que é experiência de terceiro? Boca a boca. Então alguém me falou que fazer canal, olha, uma tia-avó minha foi fazer canal uma vez e olha, arrancaram até o fígado dela junto e foi horroroso, porque ela ficou com a cara inchada. Né? Todo mundo já ouviu umas histórias de horror. Aí você pega aquela história de horror e ela transforma, né, numa crença para você, ela vira uma verdade, isso afasta a pessoa ou influencia a decisão. Então o que influencia a decisão? As experiências que eu já tive, reais, experiências de outras pessoas que eu conheço que me contaram e eu tomei elas como verdadeiras, eu assumo elas como verdadeiras, e a minha cultura, o tribo. Se o meu grupo fala assim, os meus amigos, os mais próximos, um fez clareamento, aí o outro fez clareamento, o outro fez clareamento, só eu que não, eu estou fora da tribo. Então, as pessoas para terem uma identidade, elas querem ficar igual às outras, embora queiramos ficar diferentes. É meio bizarro, mas é verdade. Já reparou? Esse é o efeito da moda. Agora mudou o estilo da calça, mudou o estilo da roupa, o cabelo mudou o estilo. Eu não tenho que me preocupar com o cabelo, mas enfim. Mas quando muda o estilo, todo mundo muda. Agora tem ombreira, todo mundo usa ombreira, agora não tem mais ombreira. Por que a gente usa ombreira? Quando era moda, lembra dos anos 80? Por quê? Porque sim, porque os outros estão usando. Para pensar. É bizarro. Simplesmente porque sim, porque os outros estão usando, eu quero fazer parte da tribo. Então, quando todo mundo começa a consumir alguma coisa, sabe lá por quê? A gente automaticamente quer consumir igual. Porque a gente pode usar esse efeito a nosso favor ou não. Tá? Então esse é o fator cultura, tribo, para a gente entender o que influencia a cabeça da pessoa de uma forma resumida. Passa os externos daqui. Pode passar, por favor.
Pode passar? Mais um? Isso, parou. E o que são fatores externos, então, que influenciam? Propagandas. Propaganda influencia? Felipe mostrou uma experiência para vocês da Pepsi, da Coca, e etc. Né? Com certeza influencia. Né? Se eu falar para vocês agora, por exemplo, pensa num refrigerante. Você pensa Coca. Fala assim, pensa num refrigerante que não seja cola. Você pensou em Guaraná Antártica. Olha que praga. Alguém já fez esse trabalho em nossas cabeças e nos influenciou para isso. Falei besteira? Pensa no sabão em pó. Mas que praga. Não é? Então, alguém já fez essa lição de casa e entendeu isso. Entendeu? Agora, se eu falar assim, pensa no sabão em pó barato, talvez, dependendo da praça, agora muda. Talvez você nem saiba o nome do sabão em pó. Por quê? Porque aí talvez alguém não trabalhou o suficiente ainda. Isso são o efeito das propagandas. E a gente tem esses dois elementos que funcionam assim. Fontes seguras, pelo menos para mim, e fontes informais. O que seria uma fonte segura? O que será que seria uma fonte segura hoje? Jornal Nacional? A cara do povo. Vocês têm que ter visto daqui, que lindo. O que é, então? Internet. O que está na internet é verdade, claro. WhatsApp, 100%. Né? Mas os grupos da família sempre acham que é de verdade, né? Não é não? Enfim. Mas a gente tem que entender que o que é fonte segura para mim, às vezes não é para você. Por exemplo, minha esposa aqui está presente, é médica e é pediatra. Então, se a gente falar alguma coisa de pediatria, qualquer outra coisa que você falar de saúde e tal, ela tem um senso crítico completamente diferente do meu. Né? Sob o ponto de vista técnico, a fonte segura é outra. Assim, aonde você viu isso? Vi no jornal. Não confio até uma fonte de verdade. Estou certo? Não é isso, Marcão? Se falar alguma coisa de oftalmologia para você, assim, quem falou isso? Qual o trabalho científico disso? Não é um chute. Funciona assim. Mayonara, se a gente for falar alguma coisa de psicologia, é alguém chutando? Não pode ser. Não, porque está acontecendo. Quem falou? Olha lá. Falaram quem? Quem é esse falou? Né? Então, o que é fonte segura para você, para o seu cliente? Você está acompanhando onde eu quero chegar com isso, né? O que é fonte segura para o seu cliente, para o seu avatar? O que para ele é uma fonte segura? E fonte informal são essas outras todas que eu acabei de falar. São fontes formais, mas influenciam? Rapaz, até mais. Se você começar a ser bombardeado com uma informação, é verdade, você vai acreditar. De tanto falarem que é verdade, você vai acreditar. Né? Sabe quem dizia isso? Goebbels, o auxiliar do Hitler. Ele falava que uma mentira, sendo repetida várias vezes, vira uma verdade. E a gente acaba acreditando em várias dessas. Pode passar. Vamos lá. Pessoal? Tá. Então, aí o que acontece? Tudo isso influencia a pessoa, ela começa a ficar... a gente meio que explode, né, de tantas coisas que estão acontecendo ali, tantas influências que eu tenho, a minha tribo, o que eu ouvi, a experiência que eu tive, se foi boa, se foi ruim, por aí vai. E aí eu tenho opções. De onde apareceram as opções? Uma pessoa me falou, eu passei na porta e vi que a clínica era um submarino. Falei, uau, isso aqui deve ser legal. Mas a pessoa falou, não, mas aquele cara lá, ele enquanto está clinicando com você, ele faz mágica. Opa, é mais legal. Ou o que é mais legal? Não, outro falou assim, mas esse aqui cobra baratinho e faz rápido. O que eu vou preferir? Fazer baratinho e ser rápido? Ou fazer com um cara que faz mágica? Ou ir num submarino? Percebe? Complicado, não é? As ponderações que a gente utiliza são complexas. Às vezes a gente tenta simplificar, mas elas são complexas. O que vai depender então? Qual vai ser a escolha do cliente? O que ele considera mais valor. O que para ele é importante. Se eu não souber meu público-alvo, se eu não sei quem é o meu cliente, eu jamais saberei o que ele acha que é importante. Se eu não sei o que o meu cliente acha que é importante, como é que eu vou me apresentar? Em que canal? Em que veículo? Lembra daquela espinha dorsal e dos outros? Em quais veículos você tem que estar? Então, para com aquela receitinha de bolo de achar que tem que ser Facebook, tem que ser Instagram, tem que nada. O seu público-alvo está onde? A gente está fazendo tem feito um monte de projetos, principalmente, eu vou falar agora, não só, principalmente de interior ou periferia de grandes cidades, principalmente, mas não exclusivamente, que o público, quando a gente
vai analisar, contrário do que a gente imaginava, esse público não vem pela internet. É estranho demais isso. É estranho. Chega a ser muito estranho. Então pode passar. Então a gente vai finalmente escolher aquela pessoa que mais se identifica comigo. Pode passar. Né? Então vamos entender. O processo é esse, vamos entender essa lógica aqui. Eu tenho, meu público, o que está lá em cima é público-alvo. O microfone está falando um pouco. Depois, eu atraio então essa pessoa com a forma como eu vou lidar com ela. A conversão, ou seja, ela aceitou o tratamento. Então eu tenho que trabalhar isso. Aí eu entrego o melhor serviço, faço ela fazer, uau, esse consultório é demais, o seu trabalho é fantástico, uau, né? Ela adorou aquilo. Com isso eu consigo fidelizar e eu meço se o cliente é fiel ou não, não só pelas vezes que ele volta, porque às vezes não volta, dependendo do caso, mas também eu vou medir isso pela quantidade de pacientes que ele me indica. Tudo isso na direção de visão o prazo, ou seja, aquilo que eu quero me tornar, como a gente já falou. Ok? Bom, pode passar. Pode passar mais um, mais dois, mais três e mais um. Até aí. Então, quando eu estou falando de atração, eu estou construindo marca, reputação, fama. Quando eu estou falando de conversão, eu tenho que me preocupar com a forma como eu falo com o meu cliente, como eu apresento aquilo, como eu negocio, como eu faço o acompanhamento da proposta. O acompanhamento da proposta tem muito a ver com o que a Diana falou ontem. Hoje. Bom, né? Entrega, fazer o cliente falar, uau, que serviço extraordinário. Bom, aqui nós estamos falando de superar expectativas. Eu só supero expectativas se eu conhecer as expectativas. Então eu tenho que saber quem é esse meu público. E dar resultados reais. Se eu vim procurando um médico porque eu tenho uma dor abdominal, o que eu espero dele? Que resolva a dor. Né? Ou seja, a essência tem que ser trabalhada. A essência. Porque a gente lida com gente. Então a essência nunca pode ser perdida. E finalmente, para conseguir a fidelização, eu tenho que trabalhar relacionamento e o CRM, né, que é a gestão do relacionamento com o cliente, o chamado pós-venda. Pode passar. É assim que a gente conquista o coração do cliente, com uma entrega fantástica, sob o ponto de vista dele, ou seja, resultados reais e encantamento. Quando isso acontece, eu fidelizo e ao mesmo tempo trago via boca a boca novas pessoas. Entenderam o ciclo? Qual que é o segredo, então, para encher o consultório de pacientes particulares bons e que te amam de paixão? Começa a enxergar que, para isso, eu preciso entender todo esse funil aqui, mas, principalmente, trabalhar onde? Em resultados reais, com encantamento de expectativas, e aí, em seguida, trabalhar o relacionamento que eu vou construir com essas pessoas. Quando isso acontece e o ciclo começa a se fortalecer, eu atraio pessoas melhores. Quem aqui tem predominantemente ou quase que exclusivamente as pacientes vindos por indicação? Quase que exclusivamente. Por favor. Show de bola. Obrigado. Quando a gente consegue esse fenômeno de paciente vindo por indicação, significa que você já é bem sucedido nisso aqui. Ou seja, você já está sendo bem sucedido no formato. Tá? Talvez precise aumentar ou acelerar o processo, mas você já está bem sucedido no formato. Você já está conseguindo atrair clientes razoavelmente com o perfil correto. Essas pessoas estão se encantando com o que você está fazendo, está realimentando e trazendo outra. O Roberto Kleber tem um apelido carinhoso que a turma deu para ele de 10-10. Sabe o que é 10-10? Por que 10-10? Porque de cada 10 orçamentos que ele fazia no consultório dele, fecha os 10. Ah, capaz, esse cara é ninja. Sabe como que ele faz? Porque ele é excepcional no trabalho que ele faz com o cliente. Ele conhece o cliente, é aquele público do Banco do Brasil que ele contou para vocês, e ele é excepcional. Então, outro paciente indica o Roberto Kleber, que fica aqui junto com a gente, no mesmo setor, está com a gente, vem lá. É um ciclo contínuo. Certo, Kleber? Errei? Ciclo contínuo. As pessoas já vêm prontas. Para quem já fez o curso Somar comigo, já vem em grau? Ninguém fez o Somar comigo, mas 4. Jéssica, que papel. Grau 4. Ou seja, o paciente vem pronto. Ele já vem decidido que quer fazer o tratamento com você, desta forma, nesse lugar, enfim, ele já vem pronto. É diferente. Aí eu faço uma propaganda. No rádio, TV, não importa. Não importa. O paciente vem pronto. Se eu chamei um grau 4, vocês não precisam entender isso, mas se eu chamei um grau 4, aquele que está pronto, imagina que é um grau 3, grau 2, grau 1, grau 0. Eu já vou trazer essas pessoas. Sabe o que é um grau 1? É aquela pessoa assim, não, eu quero fazer um tratamento, mas não sei se eu faço agora,
pode ser depois, não sei se é o seu. Ah, você falou implante? Ah, não sei, acho que implante não. Ele não está pronto de nada. Ele não sabe se o serviço vai ser aquele, né? Se é isso que ele está propondo, ele tem medo de cirurgia, não sabe se vai ser com você ou com os outros 55 orçamentos que ele tem, e não sabe se vai fazer agora ou faz o ano que vem. Esse é um grau 1, para você ter uma ideia. Enfim, como é que eu faço o ciclo girar? Conhecendo o cliente, encantando ele. Quanto mais eu faço isso, mais eu atraio pessoas certas. De verdade, que eu quero alertar com isso. Para que nós estamos fazendo esse bate-papo aqui agora? De que me adianta eu fazer uma ação que vai realmente ser um sucesso, porque trouxe 100 pacientes ligando para mim, se na verdade com esses 100, na ponta eu só fecho 2? Eu chamo isso de uma estratégia burra. Porque eu faço um esforço enorme e contamino essas pessoas com anticorpos contra mim. Porque essas pessoas souberam, vieram, experimentaram e não vão ficar. E não é por preço, é porque elas não são meu perfil, não é meu público. E aí eu fico achando que é preço, acho que a minha única solução é abaixar o preço, entro numa espiral descendente com relação a preço, o que a ortodontia fez durante muitos anos, e chegamos onde chegamos, porque a gente não agrega valor, não entende quem é o cliente, a gente não sabe perceber as nuances da pessoa. Como a gente está escrito na camiseta da equipe nossa aqui, não é sobre dente, é sobre gente. Pode passar. Sendo assim, a gente estruturou uma estrutura. Pode passar isso aí. Força natural de atração é isso, é que as pessoas venham porque elas queiram, porque elas gostaram de mim. Pode passar? Pode passar? Ó, hoje está todo mundo assim? Tá todo mundo assim. Então eu preciso, essa é a única saída? Esse é o ponto. Por fato de estar todo mundo assim, a gente acha que é assim que a gente vai atrair. Perceba, se eu atrair essas pessoas, se eu fizer agora uma mensagem, e essas estão aí na ação do trem aí, todas receberem a informação, vamos supor que elas venham no meu consultório, será que elas vão fechar? Esse é o ponto. Então, eu posso fazer uma ação e posso atrair? Pode funcionar? Se funcionar, eu fui bem sucedido? Não, porque eu atraí gente errada. Entende o que eu quero dizer? Para eu atrair o público certo, eu preciso pensar um pouquinho mais sobre isso. Pode passar. E por isso a gente criou, então, um modelo mental, considerando que nem todo mundo lê mensagens. Você acha que tudo que você posta está todo mundo lendo? Realmente você acredita nisso? E coelhinho da Páscoa? Papai Noel? Enfim, tem gente, e a maioria de nós faz isso, a gente não lê. A gente faz o quê? Scan. Você sabia dessa diferença? Você pega, por exemplo, você entra na bios do Insta de alguém, o que você faz? Não é assim? Pronto, vi tudo. 5 anos de postagem, você viu assim, ó. Pronto. Você leu? Leu nada. Leu nada. A pessoa não lê, ela simplesmente faz o scan. Pode passar. Sendo assim, a gente criou um modelo de postagens. Esse modelo de postagens funciona assim. O que a gente acredita, a gente está medindo isso desde setembro do ano passado. Mais ou menos. É por aí. O que a gente acredita? Que você precisa fazer, de um modo genérico, se é para fazer postagem em redes sociais, você precisa então construir uma imagem. Para falar com quem? Com os scanners, não com os readers. Então você precisa construir um conjunto de mensagens para que os scanners, ou seja, quem está lendo em geral, veja aquilo e com aquela informação que eles viram, possam criar uma imagem a seu respeito. E com a imagem a seu respeito, quando tem um boca a boca, quando ela ouviu falar, ela compreenda quem é você e vá ou não vá, de propósito, a gente constrói isso já com o perfil certo. Então a gente, ao mesmo tempo que atrai, eu filtro. Deu para entender? Lindo isso. Show de bola. Bom, como é que a gente fez isso? Então a gente começou a construir e ver o que funciona mais para as pessoas. E a gente fez isso. Pode passar. Então a gente chegou na seguinte fórmula. Você precisa postar sobre o seu serviço. Você vai fazer uma postagem por dia, hein? Segunda a sexta-feira, uma postagem por dia. Para isso, você vai postar sobre... Calma, volta, calma, relaxa. Sobre o seu serviço todos os dias. Todos os dias não, uma vez por semana. Porque tem gente que acha que, mas eu vou ficar postando no meu serviço. Não. Você vai falar sobre o que você faz. Sobre pontos de vista diferentes, sobre ângulos diferentes. Não é ficar falando do material, da resina, foto de cirurgia, jamais. Entra na cabeça do seu cliente e pensa se é isso que ele quer ver. Então você vai falar sobre as possibilidades de serviço. Vamos falar diferente? Você vai falar sobre o seu cardápio. Faz sentido? Sobre o que eu posso fazer. Dentre essas que você vai fazer uma vez por semana, você vai fazer
mais ou menos de modo intercalado, um desses serviços você repete, de propósito. Então você faz, por exemplo, um serviço A, aí depois no dia 8, lá, por exemplo, o serviço B. No dia 15, o serviço C, no dia 22, o serviço B. Ele volta, ou seja, um deles você martela um pouco mais. Por quê? Porque eu estou construindo uma mensagem clara do que eu faço, de uma forma prioritária, estou construindo essa imagem na cabeça da pessoa. Quando ela fizer o scan a meu respeito. Pode passar. Também vou postar sobre, a gente chamou isso internamente de conheça a clínica. O que é conheça a clínica? Você vai falar a respeito de nós, de onde nós estamos, por que a gente veio parar aqui, que informações legais a gente tem sobre a clínica, o que a gente tem sobre nós, para falar sobre a clínica, não é sobre o serviço. Às vezes eu falo sobre o serviço e, olha o que eu estou falando aqui, é mais ou menos isso, aproximadamente 3 vezes por mês, ok? Essa é a dose. Você fala sobre a clínica. Pode passar. Vou falar também 2 vezes por mês, mostrar um caso de sucesso. Tá? Aqui não é necessariamente ficar postando antes e depois. Tá? Não é necessariamente isso não. Mas o caso de sucesso é mostrar caso de sucesso, mostrar o depois. Cara, essa pessoa... Por exemplo, o caso, o pequeno vídeo que o Felipe não mostrou hoje, não é um caso de sucesso? Não tem antes e depois, ninguém viu antes. Mas é um caso de sucesso. Quando você mostra vários desses, quando alguém faz o scan, começa a ter uma noção mais clara de quem é o Dr. Felipe. Ok? Pode passar. Bastidores. É incrível como as pessoas, nós, gostamos de ver bastidor. Né? As postagens que a gente faz que mais dá sucesso é eu tomando café, é a gente fazendo reunião, clínicas fazendo reuniões internas, dizendo, olha, estamos aqui hoje com a nossa equipe, fotos da Juliana treinando o pessoal da equipe, assim, né, Ju? Assim, estamos aqui com a Juliana hoje treinando a nossa equipe para ter um atendimento excelente. Aquilo dá um monte de ibope, que legal, que clínica bacana. Tá? Isso é bastidores. Pode passar. Bastidor é você indo num congresso. Por exemplo, você tira uma foto aqui, né, com o nosso painelzinho lá, com o backdrop, e fala assim, estou num congresso para poder oferecer a melhor odontologia para você, meu pacientinho lindo, querido do meu coração. Bastidor, ok? Cadê? Curiosidades. Curiosidades, bom, o nome já diz, né? Curiosidades de preferência da sua área, mas nem precisa. A gente tem visto casos que funcionam legal quando a curiosidade nem sequer é da minha área. Mas se for, faz mais sentido. Faz mais sentido, bem mais. Pode passar. Tá meio apagadinho ali, ó. Dicas práticas, também 2 vezes por mês. Dica prática é, sei lá, por exemplo, como escovar o dente, como fazer... No caso do Rafa, seria ensinando, por exemplo, um truque fácil com baralho, por exemplo. Né? Enfim, é algo prático, dica prática. Tá? Vai lá, e mais? Parabéns ao fulano. Sempre vai ter, né? Esse parabéns ao fulano a gente colocou lá 1 vez por mês, mas esse parabéns ao fulano pode ser todo dia, né? Dependendo da sua carteira de clientes. O Henrique tem 28 mil pacientes, tem parabéns ao fulano todo dia. Né? Então, parabéns, Luciano, seu aniversário hoje, que Deus seja contigo, seja o que for. Do seu jeito, do seu estilo de falar isso, é parabéns ao fulano. Mas pelo menos uma a gente está dizendo que é isso. Passar. Esse parabéns ao fulano, só um detalhe, ele também não é só aniversário. Esse aniversário é facinho, bobinho. Mas é parabéns porque ele se formou. Parabéns porque ele ficou noivo. Parabéns porque ele casou. Parabéns porque divorciou, sei lá. Não sei lá. Então é parabéns porque alguma coisa aconteceu na vida da pessoa que é relevante para a pessoa. Né? Beleza, pode ir lá. O que eu posso dizer? Causas e ações sociais. Esse negócio é importante. Outra coisa que engaja muito é quando você tem uma causa. O que você acredita? Então, por exemplo, a gente tem essa parceria com Médicos Sem Fronteiras. Se a gente tem uma passagem com eles de alguma maneira, isso pode ser interessante? Pode. Se a gente vai para sei lá, você acredita... Tem um cliente nosso que fez um trabalho legal com árvores, né? Com árvores para reflorestamento. Show de bola esse trabalho também. Então, quando ele fica colocando, né, nas postagens, esse trabalho social que a pessoa faz, que a clínica está junto, não é só a pessoa, a clínica está junto. Está todo mundo junto. O Renato deu umas sugestões hoje aqui, né? Comentou aqui com a gente algumas possibilidades que a gente tem também disso, né, de fazer. Os dentistas servindo, por exemplo, a equipe. Que mais? Onde eu passei? Não. Orgulho em fazer parte, pode ir passando. Orgulho em fazer parte da clínica é quando a equipe, é uma informação da equipe. É o funcionário dizendo, é como se fosse um depoimento do funcionário. Tá? Alerta de saúde, por exemplo, alguns estados, particularmente o estado de São Paulo, está vivendo agora a epidemia de sarampo.
Então, agora é um bom momento para a clínica também falar disso. A clínica se engaja com o problema de saúde. Que mais? Citações. Citações, então a gente pode dar uma frase lá do Gandhi. Seja você a mudança que você quer ser no mundo. Não é? Quando você coloca uma frase como essa, dizendo, você posta isso e dizendo assim, por exemplo, essa é a filosofia da nossa clínica também, a Chrome acredita nisso, a gente defende isso e por isso a gente está... Enfim, pronto. Vai, pode passar? Foi mais algum que eu não vi aí? Não. Pode passar? Depoimentos, pode passar? Depoimentos, acho que está autoexplicativo. Estatística relevante, passa o último aqui. Estatística relevante é quando eu coloco um número. Hoje alcançamos nosso 28º paciente. Não é, Henrique? Opa, essa é uma estatística relevante. Estamos completando 18 anos de empresa. É uma estatística relevante. Fato histórico também é esse que eu acabei de falar. Né? Fato histórico é, hoje, há exatos 12 anos, pela primeira vez, nós fizemos um transplante na nossa... Hoje, pela primeira vez, estamos comemorando, sei lá, um fato histórico qualquer que a gente tem com relação a esse assunto, ou seja, ao conjunto aqui das coisas. Caso de sucesso, por aí vai. Deu para entender? Quando eu tenho essa pluralidade, né, eu tenho isso aqui, cara, explicado em detalhes num dos podcasts. Você segue meu podcast? Sigam, né? Chama podcast, consultório empresa, qualquer plataforma de podcast. Para quem não sabe o que é podcast, é um programinha de rádio, né? Ouça o podcast, consultório empresa, um dos episódios eu estou explicando isso aqui em detalhes, esse mesmo material aqui, ok? E é isso que a gente sugere a postagem. Pode passar? Por isso a gente está lançando agora mais uma empresa do Grupo Tomás. Então no Grupo Tomás agora, a partir de hoje, ou a partir de segunda-feira, né, porque hoje não dá, a gente tem mais uma empresa no grupo. A gente vai fazer o quê? Exatamente a construção dessa campanha. A gente tem percebido que é uma luta de todo mundo ter essa coisa multiprofissional, essa coisa integrada. Então, a Tomás não é agência de propaganda, nunca foi, nem nunca teve nossa pretensão. Nós sempre fomos uma consultoria de marketing. Mas a partir de agora, outra empresa do grupo, né, que é a Doctor Consultoria, né, Comunicação e Saúde, a Doctor agora passa a ser esta novidade. Uma agência, estamos lançando ela oficialmente hoje aqui. É a agência que vai cuidar da construção desse programa, desse plano que a gente contou para vocês aqui. Ok? Fica a partir de agora lançado oficialmente, então, a Doctor para vocês. Pode passar? Acabou? É isso, muito bem. Deu para entender? Conseguiram pegar o jeitão? Faça, porque isso que vale a pena. Valeu? Muito bem, vamos receber agora. Obrigado.